Hoje é o dia do vídeo da caveira. Esse é um vídeo que eu costumo gravar no canal com um objetivo um pouco mais filosófico, né? Diferente da análise craniana, que é algo um pouco mais científica, algo que você consegue pôr na prática para ver se o ser humano ele realmente apresenta os padrões que eu estou trazendo. Lembrando que é o primeiro canal do mundo analisando crânios e dizendo traços, detalhes sobre o crânio humano e o quanto isso afeta na performance do indivíduo que tem aquele perfil de crânio. O crânio é o que modela a sua massa cerebral. Ele realmente tem o papel de guardar o órgão mais importante do corpo, né? Ali dentro, aquela massa que está ali dentro, é responsável por toda a nossa programação física e também pela nossa conexão espiritual, pela nossa capacidade de fazer lógica, que é o que nos separa dos animais. Se existe um ser nessa terra que é capaz de processar a realidade, a verdade, é o ser humano. A gente consegue olhar para uma árvore, olhar para um peixe nadando, entender que a matéria daquela árvore consegue boiar sobre as águas, construir um barco e navegar no mar. A gente consegue ver uma ave voando, construir mecanismos que mesmo sem asas, sem penas, a gente consegue se pôr no ar, né? Então hoje eu vou analisar o crânio do diabo. Esse vídeo ele vai ser um pouco diferente, um pouco mais filosófico. Se você ouviu isso aqui e já achou um absurdo, assista até o final. Eu te garanto que a mensagem que vai ser passada aqui por trás é algo que está intimamente ligado a te ajudar a compreender certas questões, a te ajudar a realmente ter clareza sobre questões da vida, né? E como assim analisar o crânio do diabo? Como assim? Não tem como ver esse indivíduo. Será que ele existe? Né? Será que realmente existe algum ser que ele é maligno, que ele é tão poderoso quanto dizem por aí, né? Lembra que eu falo nos vídeos da caveira que é muito importante você ler a Bíblia toda, principalmente se você tem topo de cabeça elevado. Se o topo da sua cabeça é muito elevado, é muito importante que você termine a missão de ler esse livro. Ali fala tanto questões relacionadas à condição humana, à nossa espiritualidade, nossos relacionamentos, nosso caráter. A Bíblia é um conjunto de livros que, no fim, independente da sua religião, é inquestionável. Aquele livro ali melhora o ser humano. E hoje eu vou analisar o crânio do diabo sem nunca ter visto ele, né, justamente para dizer para você capacidades que ele tem. Já vou também te adiantar que o próximo vídeo que eu vou gravar é analisando o crânio de Jesus, né? E você vai entender um pouco nesse vídeo aqui a mensagem que eu quero passar para você. Vamos começar falando um pouquinho sobre esse indivíduo. Será que ele existe? Será que algum dia, né, esse ser foi criado e ele performa do jeito que aparentemente performa? Vamos falar algumas características dele aqui. Se você ler a Bíblia, você vai perceber que o diabo é sempre uma representação do nosso mundo físico. A gente percebe que quando se fala de mundo e se fala de diabo, se fala dos demônios, estamos falando do mesmo espaço, do mesmo ambiente. A própria Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, né? O sistema humano, o que nós estamos vivendo agora, aqui na Terra, neste momento, a Bíblia compara como algo relacionado às ações do diabo. A mentira, a ganância, a avareza, né? As traições, tudo que você vê que é maligno, que vai contra a nossa natureza, contra o nosso estado natural. O ser humano ele realmente foi feito para ser bom. Se existe um indivíduo que pode ser bom nessa terra, é o ser humano, porque ele consegue processar a realidade. Os animais do campo, seja um tigre, um leopardo, uma águia, uma minhoca, todos esses seres estão vivendo de forma instintiva. Eles estão ali fazendo o que eles são programados para fazer. Você nunca vai ver um tigre cavando a terra para tentar dormir lá dentro. Você nunca vai ver um macaco tentando entrar dentro de uma maçã, né? Você nunca vai ver um elefante tentando se comportar como um micro-organismo.
Todos os seres que estão andando sobre a Terra agora, eles estão repetindo um padrão. Eles não conseguem fazer lógica como nós. O ser humano é o único ser capaz realmente de processar a realidade, de ser criativo, de ser filosófico, espiritual, usar a lógica, usar o corpo dele, tudo de forma integrada, de forma inteligente. E quando a Bíblia fala do diabo, ela está falando de um ser mais inteligente do que o ser humano. Olha que interessante, né? Se existe um ser mais esperto do que nós nesse mundo, é o diabo. E se ele existe, isso é um perigo, isso é um problema, né? Então vamos fazer uma separação aqui entre Deus, o diabo e o ser humano. Se Deus existe, né, você pode ser ateu, talvez, você pode ser uma pessoa religiosa, ou talvez nunca tenha pensado nisso. Mas se Deus existe, ele é responsável por ter programado todo o universo. Ele criou todas as coisas. Assim como um programador programa um site, Deus programou todo o universo, toda a nossa existência. Se ele fez isso, ele conhece ciências que estão muito além da nossa compreensão. Deus consegue ver de cima, o ser humano consegue só fazer engenharia reversa do que foi construído. Por mais que Elon Musk seja muito rico e muito inteligente, por mais que qualquer pessoa que você conheça seja muito inteligente, essa pessoa nunca vai saber tudo sobre todas as coisas. Mas se existe alguém que sabe de tudo, provavelmente esse ser seria uma entidade superior, seria Deus. Então vamos aqui para uma hipótese de que Deus existe, tá? Não estou dizendo que ele existe ou não. As minhas crenças não estão nesse vídeo. Eu só estou realmente buscando chegar a um ponto. Se Deus existe e ele criou todas as coisas na ordem que está ali na Bíblia, ele muito provavelmente é o ser mais inteligente que já existiu, né? Nem se a gente tentar compreender, a gente consegue realmente chegar na conclusão do que é Deus. Então, ele consegue ver todas as coisas de cima. Na própria Bíblia diz que não há nada que é surpreendente aos olhos dele. Ele não consegue olhar para uma coisa que você faz, uma nova invenção, alguma coisa que é criada, e ele olha e tipo, uau, que sensacional aquilo ali. Não, ele já sabe de tudo. Ele sabe de todas as possibilidades. Se você acha um metal raro, Deus sabe tudo que aquele metal pode fazer. Tudo que pode ser inventado baseado naquele metal. Se você olha para a água, Deus já sabe de tudo que pode ser feito com a água, a composição dela, como ela se comporta, onde ela está, né? Em todos os planos que existem. Então, Deus é o máximo da capacidade intelectual, o máximo da espiritualidade, o máximo de tudo, né? Se ele existe, se ele é o programador de todas as coisas, Deus está no topo da inteligência. E também, se você ler a Bíblia, você vai perceber que Deus, além de ser muito inteligente, né, ele é um cara muito criativo. Ele é um cara que entende todas as camadas da existência. Então, naturalmente, ele é muito criativo. Só por ter criado a Terra, o universo, tudo que existe ali, já demonstra que ele é o ser mais criativo que já existiu também. Então, Deus é o topo de tudo. Não há nada que se compare a Deus. Nem o próprio diabo, nem um ser humano, nem nenhum animal que você conhece nessa terra. Já vamos traçar essa linha aqui. Deus já é o limite, né? Não existe nada além dele, segundo a Bíblia, vamos dizer. Abaixo disso, você tem tanto a criação de Deus, quanto os animais, seres, tanto seres celestiais, humanos, o próprio Filho dele, que é Jesus, tudo está abaixo de Deus. Não há nada maior do que ele, né? Então, onde o diabo se encaixa nisso? Se você ler a Bíblia também, você vai perceber que o diabo é citado na Bíblia como aferidor de medida. Deus criou esse ser e ele criou para louvá-lo, para exaltá-lo, né? É como se fosse um cara que foi criado para servir a Deus, tá? Como se ele estivesse ali com o papel de fazer isso da melhor maneira possível. A Bíblia diz até que o diabo ele é mais, vamos dizer aí, mais perfeito do que o próprio Filho de Deus, do que Jesus, né? Na Bíblia diz que ele é aferidor de medida. Quer saber o que é aferidor de medida? É você virar para Deus e perguntar assim: Deus, existe alguma coisa mais
perfeita, agradável. Eu quero criar uma coisa aqui, eu quero ter a referência da coisa mais perfeita, agradável, sensacional que você já criou nessa existência. Pode me mostrar uma referência para eu começar a criar aqui? Ele vai apontar para o diabo. Ele vai virar para você e falar, ó, olha para aquele maluco ali. Aquele cara ali, ele é uma das coisas mais perfeitas que eu já criei até hoje. Nem o próprio ser humano é tão perfeito quanto o diabo. Na Bíblia diz que ele é um querubim ungido. Existem várias classes de anjo na Bíblia, mas a maior de todas é o querubim. E acima de um querubim existe um querubim que foi ungido por Deus. Ele realmente foi escolhido. Ele foi agraciado, vamos dizer assim, né? Então, estou levantando esses pontos aqui para você perceber o que é o diabo diante de Deus na Bíblia, né? Se ele existe, vamos já começar a montar uma figura dele, né? Para a gente começar a discutir um pouquinho sobre isso. Então, se o diabo, abaixo de Deus, ele é a coisa mais perfeita que já foi criado, é tipo o topo da criação, né? Falando de beleza, de grandeza, de perfeição, né? Se o diabo é isso, ele é um ser muito superior ao ser humano, né? Vamos pegar Jesus agora? Jesus, ele é o Filho de Deus. Ao mesmo tempo que ele é um indivíduo, ele também é Deus, né? Ele faz parte de uma das camadas de Deus. Existe Deus poder, Deus espiritual, existe Deus carnal. Jesus é o Deus carnal, é a figura humana de Deus. Olha que interessante, né? Então estamos dividindo já as camadas aqui, as separações, para a gente começar a falar um pouco mais sobre o diabo. Então a Bíblia também fala que Deus, ele é a palavra, ele é o verbo, né? Ele é a matéria, a parte física do mundo, né? Se Deus está dividido entre poder, espírito e carne, matéria, átomo, né? Jesus seria a parte carnal, material de Deus. Então, nem Jesus é tão perfeito falando materialmente como o diabo foi construído para ser. Olha só, abaixo de Jesus tem um ser humano, né? Se existe uma representação de Deus que foi criada depois, é o ser humano. A Bíblia também fala que Deus criou o homem à imagem e semelhança dele. E o interessante disso é que o ser humano realmente não foi criado para ser perfeito. Se você busca perfeição no ser humano, você já está errando. Porque o ser humano, ele foi criado aqui, na matéria física. Ele também é espiritual, né? Mas o ser humano, ele foi projetado para caminhar no plano físico. A gente não foi programado para nada além disso. Nós somos parte de uma criação física, né? Nós nunca teremos um corpo celestial exatamente como o de Deus. Eu acho que nada nesse mundo pode se comparar a ele, né? Nada é programado do jeito que ele é programado. Nem sei se ele é programado. É uma coisa que não dá para você definir. É como formigas tentarem imaginar a composição do cérebro humano. Elas podem olhar para o alto, elas podem te ver observando o formigueiro, mas elas nunca vão conceber o que as está observando, a capacidade daquilo, o que aquilo pode fazer, tanto com elas quanto com o entorno, né? Então, o ponto que eu quero chegar é o seguinte: entre Deus e o ser humano, existe uma figura ali, né, que é o diabo. O diabo, ele é a representação do nosso lado obscuro, o lado material. Agora eu venho para a minha análise craniana. Ela se baseia principalmente na condição humana. Eu acredito que o ser humano, ele seja em parte físico, em parte espiritual, em parte lógico, matemático, né? Vamos definir aqui de maneira bem simplificada para a gente conseguir chegar a um ponto, né? Se existem 3 camadas que dividem o ser humano, é a parte física, a gente tem que se preocupar com isso, a gente lida com isso diariamente. A gente tem a nossa parte mental, que é a parte criativa, filosófica e espiritual. E existe uma ponta puxando daí, que é a parte lógica, a nossa capacidade de ser diferente dos animais. Então, se eu tivesse que colocar numa escala, né,
dividir o ser humano em três para conectar ele a esses pontos que eu citei, Deus, ser humano e o diabo, a lógica seria o diabo. A parte criativa, filosófica e espiritual seria a parte mais de Deus, né? E a parte física seria toda essa existência, toda essa matéria que você está vendo. O seu corpo ele está conectado à parte física, ao mundo, né? A nossa parte criativa, filosófica e espiritual está conectada ao divino, ao celestial, ao universo. É algo que transcende o nosso corpo. E a parte lógica é o que realmente nos colocou onde a gente está. Se o ser humano ele é capaz de fazer maldades, se ele é capaz de trair um ao outro, de assassinar, de realmente cometer atrocidades, geralmente isso está ligado à parte lógica. Quando o ser humano começa a fazer matemática, ali ele começa a fazer merda. É exatamente naquele momento ali que o ser humano começa a fazer besteira. A ganância, a ambição são frutos da lógica. Não estou dizendo que ser inteligente, que ter capacidade lógica, quer dizer que você é uma pessoa maligna, de forma alguma, né? Só estou usando essas camadas para exemplificar o que fez o ser humano ser tão corrupto, tão maldoso, tão ganancioso. Quando nós fazemos matemática, quando a gente chega a conclusões de certas coisas, ali a gente está um pouco mais capacitado para ir além, né? A lógica é o que realmente ferra tudo. Eu te pergunto, as pessoas mais ricas do mundo, as mais ambiciosas, as que são capazes de matar outro ser humano para adquirir recurso, para cumprir seus objetivos, essas pessoas são mais físicas, são instintivas, emocionais? Elas são mais espirituais ou elas são mais lógicas, né? Quando você faz matemática, quando você chega em certas conclusões para suprir suas ambições, você está focando na sua parte lógica. Quando você começa a se importar um pouco mais com outro ser humano, além da sua parte física, além da sua matéria, né, você está trancado dentro do seu corpo. O que te faz pensar em outro indivíduo além de você é a sua parte filosófica, espiritual, criativa, né? As soluções de problemas, elas vêm da nossa criatividade, né? Ser criativo não necessariamente envolve ser lógico. Tá ali, conectado. A gente tem essas três camadas. Mas quando o ser humano é muito lógico, quando ele começa a ver outro ser humano como números, né, ele realmente está mais propenso ao pecado. É por isso que a espiritualidade, é por isso que uma pessoa quando vai para a igreja, por exemplo, ela não está indo ali para aprender astrofísica, ela não está indo ali para aprender matemática, ela está indo ali para acessar alguma coisa dentro dela, para suprir alguma questão interior. Já percebeu? Ela não está indo ali para malhar, para fazer exercícios físicos, né? Ela está indo ali para acessar alguma coisa que dentro dela existe uma necessidade de acesso ali, né? Não falo só da igreja evangélica, católica, eu falo também do budismo, judaísmo, qualquer religião que você vê na humanidade, sempre onde tem seres humanos, sempre vai haver a parte física, a parte lógica e a parte do campo das ideias, criativo, filosófico e espiritual. Então, o que seria o diabo nessas três camadas que eu estou explicando? Muito provavelmente o diabo seria a lógica. Se tem uma coisa que o diabo faz, é lógica, né? Ele realmente vê cada ser humano como um número e vamos pegar aí as ideias que estão ali na Bíblia, né? E vamos entender os objetivos dele. Ele foi criado para ser o mais top dos tops de toda a criação, né? Ele perdeu esse reinado. Ele foi jogado aqui na Terra, no plano físico. E tudo que ele faz 24 horas é baseado em algum plano, em algo relacionado a prejudicar outro ser. Tá vendo a lógica aí? Né? Existe uma capacidade gigantesca do diabo ser extremamente preciso, lógico. Você pode conhecer o maior psicólogo do mundo. Ele não é tão inteligente quanto o diabo. Você pode conhecer o maior astrofísico que já existiu, o maior médico que já existiu.
o diabo sabe mais do que todos eles juntos, entendeu? O diabo é lógica pura. E quando o ser humano começa a trocar outro ser humano por recurso, começa a fazer coisas que vão além do valor humano, né? Começam a ver o ser humano como números, ali ele está agindo como o diabo. Não se trata de ser o mais inteligente, não se trata de ser o mais capaz fisicamente, se trata de você acessar aquilo que você nasceu para ser. Existe algo dentro de você, existe algo dentro de cada ser humano que existe que é divino. Transcende a lógica, transcende a capacidade física, né? A capacidade neural, transcende isso tudo. Uma vez que você foi criado aqui dentro desse mundo, nesse plano, você nunca mais vai deixar de existir. Isso aqui é muito interessante de se pensar. Se você é imagem e semelhança de Deus, existe um valor gigantesco em você. Só de pegar seu cérebro, analisar o cérebro humano, você já vai perceber que ele é mais valioso do que tudo que existe nessa Terra. Não existe uma tecnologia tão complexa. Dentro da sua cabeça, dentro do seu crânio, existe uma coisa aí que é muito cara. Nenhuma empresa do mundo pode comprar, nenhuma empresa do mundo pode pagar. Ela pode reunir todos os maiores cientistas que existem. Nenhuma empresa no mundo vai conseguir criar o que está dentro da sua cabeça. Todos os produtos do mundo são criados para você. Tudo que é inventado, todos os sistemas, os governos, as fábricas, as lojas que estão na rua, tudo está ali porque você é um indivíduo espiritual controlando um cérebro que controla um corpo. Você nunca vai ver uma pessoa vendendo uma Ferrari para um macaco. Você nunca vai ver uma pessoa vendendo uma bolsa Louis Vuitton para uma cobra, né? Tudo é criado para o ser humano, né? Então, se eu tivesse que definir o plano físico, o plano espiritual, né, e o plano matemático, lógico, a composição de tudo, o diabo está nos detalhes, o diabo está na lógica. Os maiores psicopatas que já existiram, eles são o quê? Eles são pessoas mais emocionais? Eles são pessoas mais físicas, sensitivas, são espirituais? Ou eles são extremamente lógicos, né? Os psicopatas estão muito próximos do diabo, vamos dizer assim, né? Se a gente for jogar aí para um lado mais filosófico da coisa, dentre a nossa raça ali, os tipos de humanos que existem, os psicopatas, eu falo dos psicopatas que realmente fazem mal para o ser humano, porque com certeza existem psicopatas também que usam a própria capacidade para ajudar outros seres humanos, mesmo sem ter a capacidade de sentir empatia. Existem pessoas que fazem um bem mesmo estando propensos a ser maus, né? Então eu não posso descartar isso. Mas a lógica ela está muito próxima do diabo. A lógica ela é visual, ela é terrena, ela está aqui, né? O mundo jaz do maligno. O mundo ele já está na mão de um ser que é material, ele foca na matéria. Ele diz para você todos os dias que dinheiro vale mais do que a sua condição física. Ele diz para você que o seu status ele vale mais do que qualquer outra pessoa. Que o seu ego ele é maior do que a existência de outras pessoas. Ele diz para você que existem pessoas que elas valem menos porque são menos inteligentes, falando da parte intelectual, né? Então o diabo mora aí. Olha que interessante. Eu estou fazendo um panorama geral aqui sobre a existência, Deus, o ser humano e o diabo, para a gente começar a realmente ver de cima o que é esse ser. E se a gente tivesse que desenhar o crânio do diabo, o que ele seria, né? Ele seria... Como seria o formato de crânio dele? Se ele fosse um ser humano, se ele se materializasse na sua frente agora, e ele dependesse da capacidade neural, o que ele seria? Ele seria lógico, matemático? Ele seria criativo, filosófico, espiritual? Ele seria uma pessoa mais física, sensitiva? Muito provavelmente ele seria os três. Ele teria a capacidade de usar as três camadas com o máximo de capacidade possível. Olha só. Só que ele tem um objetivo. E quem tem um objetivo acaba movendo tudo o que tem para cumprir aquele objetivo.
Ele sabe que ele nunca mais vai retornar ao status de grandeza que ele teve um dia. E ele sabe que nós somos herdeiros desse status. Ele sabe que a gente vai herdar o lugar dele. Então, como uma pessoa que tem uma capacidade absurda para compreender os 3 planos, né, as 3 camadas, ele sabe quem é Deus, ele sabe quem são os anjos, quem são os demônios, ele sabe de tudo, né? Ele sabendo disso, sabendo que um dia nós vamos assumir o local dele, ele vai usar tudo o que ele tem nas mãos, inclusive a lógica absurda que ele tem, para tentar desviar sua atenção do que realmente importa. E é disso que eu quero falar. Não se trata do diabo, de Deus, de Jesus. Se trata da sua condição nessa terra. Existe algo dentro de você que é mais valioso do que esse mundo inteiro. Uma vez que você foi criado, você nunca mais vai deixar de existir. A grande questão é que o diabo, ele quer fazer as pessoas se esquecerem disso. Na verdade, a gente nasce sem saber disso e a gente tem a capacidade de aprender sobre isso. Antes de você nascer, é muito bom que o diabo tente destruir a sua família para que você não tenha uma estrutura, uma base de lançamento, assim como um foguete. Existem pessoas que já nascem perdendo. Olha só. Imagina um pai que ele espanca a própria família, que ele faz coisas absurdas, maltrata a esposa, ele não se importa no que ele vai passar para o filho dele, o que ele vai ensinar, transformar aquele ser humano em um ser melhor. Imagina que antes de você nascer, o seu pai é assim, né? Ele já é uma pessoa terrível, socialmente terrível ali. Não é uma pessoa boa para a sociedade. Você nasce naquele ambiente ali, a chance de você se corromper, de você se tornar uma pessoa ruim ao longo da vida é muito grande, né? Então, esse é o papel do ser mais lógico, do ser mais capaz que foi criado. Na Bíblia também fala sobre o anticristo, né? Eu estou sendo muito religioso nesse vídeo aqui, né? Estou trazendo questões aqui que muita gente vai tomar como religioso. Esse cara deve ser um fanático, ele deve ser um... Não, eu estou usando comparativos mesmo. Vocês vão perceber que no meu conteúdo ali eu sou muito imagético, visual, sou muito prático, né? Não vou muito a fundo em detalhes nos assuntos. Eu busco fazer a visão de cima para ajudar tanto quem é muito lógico, quanto é mais criativo, filosófico, espiritual, ou quem é mais físico, sensitivo. Não importa o seu QI. O que importa é você compreender a mensagem que eu quero te dizer. Quando você olhar o conteúdo desse canal e ver que eu estou analisando pessoas que são mais lógicas, né? Que elas têm uma capacidade de processamento de dados muito grande, não se sinta ofendido se você não tem essas características. Quando você vê uma pessoa mais criativa, filosófica, espiritual, não se sinta ofendido se você não tem essa característica. Quando você vê uma pessoa mais física, sensitiva, mais capaz com os 5 sentidos, mais capaz de resistir à escassez de recurso, dor, pressão, e você não tem essas capacidades, não se sinta triste por isso, né? Não se sinta ofendido. Eu estou fazendo esses comparativos aqui para você compreender. Independente da sua condição, não se trata dos superpoderes que te foram dados. Se trata do que você vai fazer com isso, tá? Então, esse foi o vídeo analisando o crânio do diabo, né? No fim, eu não tenho como pegar a figura do diabo e analisar o crânio dele, mas eu tenho como saber coisas sobre ele, o que a humanidade já tem descrito sobre ele aí. Pode buscar em outras religiões que você vai encontrar o diabo ali. Você vai encontrar seres que eles são absurdamente malignos, né? Que eles têm o propósito de realmente acabar com a raça humana, destruir a nossa existência. Existe algo muito grandioso dentro de nós, isso é muito valioso, mas também, assim como quando você fica muito rico, você consegue ajudar muitas pessoas, isso é o comparativo a ser um ser humano, você já é rico, só por nascer humano você já é muito rico, né? Assim também você adquire inimigos, né? Então, o diabo seria o inimigo da nossa existência. O diabo, praticamente, ele está ali dentro de nós todos os dias, fazendo com que a gente desvie o nosso caminho, tá? Então, lembre-se um pouco disso. Não se trata do seu formato de crânio.
se trata do que você vai fazer com isso. Há uma boa chance de tudo que a gente está vendo aqui nessa existência ser uma simulação, ser algo que foi criado para testar a nossa existência. E assim como tudo foi criado pela mão de um ser que a gente chama de Deus, ou uma entidade superior, um grupo de seres, não importa. Assim como a gente foi criado, esse ambiente foi criado, um dia isso aí também vai ser cobrado. Um dia a gente vai chegar diante desse ser e ele vai perguntar pra gente: olha o que eu dei nas suas mãos. Diferente de qualquer animal, qualquer parasita, qualquer bicho da terra, você era um rei. Para que você usou isso aí? Você usou isso para o bem ou para o mal? Isso diz muito sobre você, né? E qual é a recompensa disso? Essa é a grande questão, tá? Analise um pouco a sua existência nesse momento, olhe para suas mãos, imagine seus órgãos internos, seus pelos, seus ossos, sua programação neural, tudo que você está vendo agora aí, de mecanismo que você controla, isso é divino. Isso não foi fabricado, um carro foi fabricado, né? Uma casa é construída por mãos humanas. Tudo que você está vendo agora na sociedade foi construída por alguém. Mas isso aí que você está controlando, você não teve que pagar um centavo. Nada nessa vida é de graça. Alguma coisa disso aí vai ser cobrado, entendeu? A grande pergunta que eu faço para você é a seguinte: né? Quais são suas crenças? Quais são seus valores nesse momento? O que você acredita? Você acredita que alguém programou isso aqui tudo? Ou você acredita que tudo é aleatório e que você é gostosão bastante para que você receba esse dom de graça? Será que isso aí foi te dado de graça? Será que alguma coisa vai ser cobrada de mim, de você, ao final disso aqui tudo? Fato é que um dia todos nós nos vamos. É uma estatística mortal. 100% das pessoas que você conhece, elas vão morrer, inclusive você. Então eu te pergunto, o que vem depois disso? Será que tem alguma coisa para vir? Né? Será que existe algum tipo de julgamento de verdade? E será que esse julgamento ele é exatamente aquilo que o ser humano conhece? Será que o jeito que um juiz ele julga uma causa, será que vai ser exatamente do mesmo jeito que Deus julga? Olha que loucura, né? Independente disso, você não tem como saber dessas coisas, mas fato é, você consegue saber de uma coisa que está contigo aí agora. A sua existência, a sua condição, o crânio que você tem, o cérebro que está dentro desse crânio aí, isso aí te foi dado de graça. Você não pagou um centavo para ter isso aí nas suas mãos. A grande pergunta é, o que você vai fazer com isso? Então o vídeo hoje ele foi um pouquinho mais obscuro, um pouco mais filosófico, meio maluco, mas eu já estou um tempo para gravar esse vídeo e eu quero falar para você que não existe nada mais valioso nesse universo, nessa existência que não seja você. Se você começar a sentir dor agora, nesse momento, ninguém pode sentir essa dor por você. Seu game é só seu, né? Ninguém pode assumir o controle por você. Ninguém pode dar pause, trocar de personagem contigo. Você nasceu aí, com seu biotipo, a sua genética, seu modelo mental ele foi sendo construído com o passar do tempo. Você começou a processar a verdade e a realidade do seu jeito. A grande questão é, o que você vai fazer com isso? Eu quero terminar esse vídeo falando que cada ser humano ele é uma fonte. Não existe nada no universo que exala certas coisas como você pode exalar. Existem palavras que ela pode ser dita pelo maior gênio da humanidade, mas nunca vão ser ditas exatamente do jeito que você pode dizer, inclusive para outras pessoas. Existem pessoas que só vão escutar certas coisas, só vão dar ouvidos a certas coisas quando elas saírem da sua boca. Existe alguma coisa que só você pode exalar, né? Ou várias. Então, esse é o grande dom que nós recebemos, meus amigos. Estar na condição humana. Não se trata do seu formato de crânio, não se trata das suas capacidades. Um dia todos nós vamos falecer. A grande questão é o que você fez com isso aí. O que eu fiz com isso aqui.
Eu entendo que a análise craniana ela pode assustar um pouquinho algumas pessoas, pode deixar algumas pessoas aborrecidas e também pode encantar outras pessoas acharem impressionante, sensacional. Eu recebo comentários de todos os tipos ali no Instagram, né? Mas no fim, o que resume todo esse game que a gente está jogando realmente é a nossa condição, né? Se tem uma coisa que é muito valiosa para você fazer é cuidar um pouquinho mais de você, porque se você não cuidar, alguém vai cuidar disso aí para você. E tomara que não seja o diabo, tomara que ele não existe, tomara que o que eu estou dizendo aqui não seja verdade, né? Mas eu acredito que não. Eu acredito que ao mesmo tempo que você recebeu uma herança gigantesca, absurda, assim também existem inimigos que querem tomar isso de você. Já está na sua mão. Não tem um emprego, uma formação, não existe nada nesse mundo que você possa conquistar mais do que sua paz interior, do que manter seu caráter, sua mente intacta, né? Bem estabilizada, tranquila. Tem pessoas que passam a existência nessa vida como se estivessem no inferno. E tem pessoas que passam a existência nessa vida como se estivessem vivendo no céu. Existe até um provérbio, que eu não me lembro onde eu escutei isso aqui, mas diz assim, um dia, quando a morte chegar para você, tomara que você esteja vivo, né? Isso é um provérbio bem interessante, porque existem pessoas que já morreram, só que não sabem disso. Elas já jogaram a toalha, né? Já desistiram da vida, sendo que a vida é sensacional. Os animais não podem degustar um vinho como a gente pode, né? Nenhum ser na natureza ele tem os benefícios que a gente tem nas nossas mãos. Olha que interessante, né? Então, essa é a mensagem que eu deixo para vocês, meus amigos. Um forte abraço.